Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. Você verá no programa de hoje a Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas falando sobre o convênio com o Sebrae Amazonas para fazer orientações jurídicas gratuitas para empresários de micro e pequena empresa. Maria Helena Garcia, do Sebrae Amazonas, fala sobre a Feira do Empreendedor que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril no Clube do Trabalhador do SESI Amazonas. Valdir Pietrobon, diretor da FENACOM, fala das conquistas na simplificação tributária para as micro e pequenas empresas. O Simp Amazonas, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado do Amazonas, assina convênio com a SafeWeb e a Conamp para a emissão de certificados digitais para pessoas jurídicas e físicas. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. Senhor Pietrobon, o ministro da Secretaria Nacional de Micro e Pequena Empresa, ele tem feito, pelo Brasil afora, uma caravana da simplificação. E a FENACOM é uma instituição que tem participado junto com o Movimento Nacional, a Conamp, nessas grandes conquistas nacionais que hoje nós celebramos, inclusive através da Lei Geral, né? E agora nós estamos também trabalhando um problema que talvez seja futuramente uma grande solução, que são os certificados digitais. Nos fale um pouco sobre essa certificação digital e quais os facilitadores que traz para a micro e pequena empresa brasileira. Bom, a certificação digital é o maior instrumento de desburocratização que se criou no país, tá? Ela é um documento intransferível, que ela só vem ajudar todas as empresas. Você não precisa mais sair de casa, você não precisa mais sair da tua empresa para trabalhar com a certificação digital. Você tendo a certificação digital, você pode vender tua casa sem ir no cartório. Você pode reconhecer firma sem ir no cartório. Você pode vender um imóvel sem ir no cartório. Você pode fazer todos os trabalhos que tem dentro da Receita Federal, da Prefeitura. Agora vai vir mais uma entrega da declaração pré-montada da declaração de imposto de renda da pessoa física, que se você tiver a certificação digital, ela vem pronta. Então, é um grande instrumento de desburocratização que se criou nesse país. Realmente, nós somos totalmente a favor, só que se criou uma imagem disso que era para entregar documento. Não, a certificação digital também é para entregar documento, mas não é para isso. Você imagina o cara deixar de uma vez por mês ir no cartório e conhecer firma. Só aí ele já paga, sai R$300 mais ou menos por 3 anos, 350. Se ele pegar uma vez por mês, ele for, em 3 meses ele já paga a certificação digital por 3 anos. Você vê quanto que isso é importante, que nós expandimos isso, tá? A certificação digital, ela é válida somente para a pessoa física, ou melhor falando, somente para a pessoa jurídica ou a pessoa física também? E em que condições ela tem uma vida facilitada através de um certificado digital? Através da pessoa jurídica, você trabalha com a pessoa jurídica, tá, em si, que ela precisa para entregar e fazer as coisas da pessoa jurídica. E a pessoa física, igualmente da pessoa física, tá? Então, eu até esses dias fiz uma palestra na CNC no Rio de Janeiro, eu disse, gente, eles ficaram espantados, que aquele cartãozinho, se você entregar aquele cartão para uma pessoa com a senha, você está entregando a tua vida na conta dele. O cara pode ir no banco, sacar teu dinheiro, transferir o dinheiro dele da conta dele para a sua, porque presume-se que quem está atrás da certificação digital é você. Não tem como ter uma outra pessoa que não seja você que está fazendo aquele trabalho. Então, nós temos a pessoa física e a pessoa jurídica, que tanto vale para a pessoa física e para a jurídica. Então, se você quiser trabalhar com a pessoa física, você pode trabalhar. Futuramente, nós vamos ter as duas, tanto é que para entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, você tem que ter da pessoa física. Então, ao mesmo tempo que é um instrumento facilitador, se torna perigoso se você não tiver um zelo com relação a ele. Com certeza. Eu, por exemplo, na minha empresa contábil, eu jamais pego
o cartão. Eu faço uma procuração eletrônica, me dando quais poderes que aquele cartão pode me dar. Eu quero para quê? Mexer na Receita Federal, mexer no cartório. Eu não vou pegar para uma procuração para transferir conta, para fazer essas coisas. Então eu tenho uma procuração eletrônica da pessoa. Então eu recomendo que quem tem certificação digital nunca deixe a contador nenhum, a pessoas estranhas, ou até próprio contador, porque o contador guarda aquilo, mas não é ele que mexe. Quem mexe é um funcionário dele no escritório, sabe Deus o que pode acontecer. Então, realmente, a certificação digital ela veio para ficar e ela é uma coisa muito mais importante do que nós pensamos que é. Se discute e se fala muito no Brasil inteiro também a questão do e-social. Nos explique de uma forma bem descomplicada, que eu sei que o senhor tem uma verba muito simplificada, sobre o e-social. O que vem ser? O e-social é um projeto grandioso, ele é maravilhoso, tá? Vai mudar toda essa vai acabar com o RAIS, com o CAGED, vai acabar com uma montoeira de obrigações acessórias, a carteira de trabalho com o passar do tempo vai acabar. Então, é um projeto maravilhoso. A única coisa que nós precisamos entender é que ele tem que ser implantado aos poucos. Até porque ele foi criado em cima das grandes empresas, em cima de uma exceção e não da regra. A regra é as pequenas empresas do país, tem 97% de pequenas, micro e médias empresas, mas foi criado pela grande empresa. Então, nós temos que ter um pouco mais de tempo, porque o grande empresário ele tem o recurso humano dele que ele cria, ele faz. A pequena empresa, ele terceiriza tudo. E o e-social, ele depende mais do empresário passar os dados do que nós, contadores, poder preencher. Então, é um projeto maravilhoso. Com o passar do tempo, vocês vão ver. Hoje, você imagina que aquela pessoa que diz, olha, eu estou indo no médico, tá bom, traz um atestado. Quando ele voltar, o atestado já está lá no Ministério do Trabalho, já está lá na Previdência, quer dizer, que quando ele vai ver, ele tem a vida dele toda dentro dali. Não tem como ele falar alguma coisa. Não tem como você pegar e contratar um funcionário agora e registrar ele aqui de 2 meses, como muitas vezes acontece alguma coisa com ele. Quando você registra ele, você já tem tudo anotado. Então é um bom projeto, só que a forma de aplicar, que ainda eu acho que tem que ser um pouco mais com o tempo. Então, para micro e pequena empresa, o e-social ainda não é uma boa solução? Não, ela é uma boa solução. A única coisa que nós estamos dizendo é que ele tem que ser com mais tempo, dar um prazo maior para ser aplicado. Se aplica também o e-social para o empregador doméstico? Também para o MEI, se aplica para os trabalhadores rurais. Então, realmente, o que nós queremos agora é que está começando pelo lucro real, e depois vai se estendendo cada vez mais e para chegar, quem sabe, ao final do ano que vem, e que no começo também não tenha multas pela não aplicação, que nós possamos passar, quem sabe, um ano fazendo ele, e ajeitando ele, depois aí ele possa ser cobrado mais tarde. O Santinoni é um guerreiro na área de micro e pequenas empresas. Nós estamos trabalhando muito na área de micro e pequenas empresas do país, é o sustentáculo social do país, as micro e pequenas empresas, a maior criação de emprego, geração de renda, inclusão social. O primeiro emprego de todo mundo é uma pequena empresa. Você não sai de casa para trabalhar na Petrobras, o primeiro emprego nunca, você sai de casa para ficar no lado da tua casa. Isso tem que ser levado com assim. Então, o que eu ia falar aí, mas está se alongando demais, que o governador Beto vai lançar a substituição tributária agora. Nós estamos querendo acabar a substituição tributária para as micro e pequenas empresas e o governador vai me lançar. Eu ia fazer um pedido ali público, que ele repense isso. Se nós estamos trabalhando lá no Congresso para acabar com a substituição tributária para as micro e pequenas empresas, o Paraná está colocando. Então, todas aquelas vantagens que nós estamos tendo aqui no Paraná, tendo a melhor legislação do ICMS, ele vai cair tudo por terra. Por quê? Para que se adiantar? Vamos jogar isso para frente, esperar o que vai acontecer lá para depois colocar aqui. Senhor Valdir Pietrobon, o programa Gente Negócios agradece muitíssimo por essa entrevista e pelos importantes esclarecimentos dados ao segmento da micro e pequena empresa, e deixamos o nosso microfone para as suas considerações finais. É só lembrar que não é só de imposto que vive o país. A parte social é muito mais importante do que impostos. E as empresas, o dia que acabar as micro e pequenas empresas,
acaba o país. Realmente é isso que eu quero dizer para vocês. O Afif foi muito feliz quando ele disse que nós criamos um emprego para cada empresa, cria-se 8 milhões de empregos, não sai num jornal, porque não tem importância. A Petrobras, aliás, a Volkswagen do Brasil, eu criei 300 empregos, sai nas maiores folhas de jornais. E não devia ser assim, devia ser diferente os negócios. O programa Gente Negócios continua no Paraná, em Curitiba, fazendo a cobertura do 10º Encontro de Lideranças Nacionais de Micro e Pequena Empresa. E agora nós vamos conversar com o Luciano, que vai nos falar mais detidamente sobre as certificações digitais e as suas seguranças com relação às informações fiscais da micro e pequena empresa e das empresas em geral. Nos comenta como é que a SafeWeb vem trabalhando na emissão dos certificados digitais e as parcerias que vêm sendo feitas, desenvolvidas com as lideranças de micro e pequena empresa. Perfeito. Obrigado, Sueli, pela oportunidade. Só uma rápida contextualização. O certificado digital é o documento que permite que uma transação seja feita via internet com validade jurídica, né? Então, o certificado existe o eCPF, o eCNPJ e o certificado PJ. Nós temos parcerias com diversas entidades, associações, sindicatos, e através de qualificação da equipe dessas entidades, se passa a prestar localmente o serviço de emissão de certificados. Isso permite que a gente consiga ter uma capilaridade maior, consiga atender mais pontos ao longo do Brasil, né? Estamos atualmente em 14 estados do Brasil e através dessas parcerias a gente consegue então levar para pontos aí inicialmente não atingidos a emissão dos certificados que a gente atualmente trabalha. Na verdade, sempre trabalhamos com certificados da Serasa. Luciano, existem alguns dificultadores para as empresas adquirirem os certificados digitais. Primeiro, que existe uma procura muito maior do que a oferta. Depois, existem também problemas tecnológicos de orientações de uso e de validação desses certificados. Qual o diferencial do certificado emitido pela SafeWeb? Veja bem, a questão da oferta, ela está cada vez mais diminuindo essa diferença entre a demanda e a oferta. Agora, é inegável que em épocas de obrigatoriedade, épocas em que o governo lança uma lei nova, existe uma demanda muito grande e aí não há estrutura de atendimento que comporte dar vazão a essa demanda. Os principais dificultadores da emissão do certificado, na verdade, são a questão da própria documentação, que apesar de ser simples, muitas vezes há confusão em relação a esse entendimento, e a questão, muitas vezes, até do preço, que para muitas empresas acaba se tornando um custo a mais em relação aí aos custos já inerentes da própria operação. Então, nós temos um diferencial que nós dizemos que é o domínio vertical da solução, ou seja, o certificado digital ele é nosso, o cartão onde o certificado digital é instalado, ele é nosso, a leitora que vai permitir a instalação do cartão e a leitura do conteúdo é nosso, o suporte técnico é nosso. Então, se houver algum problema em qualquer uma das fases da utilização, o problema é nosso. E eu acho que isso aí, o fato de assumir a responsabilidade e de estar, de fato, ao lado do empresário, é que faz com que a gente hoje seja, por exemplo, a maior autoridade de registro da Serasa no país. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado do Amazonas, o SIMPE-AM, está assinando com a SafeWeb uma parceria de trabalho onde vai procurar facilitar o acesso a essas certificações. Essa parceria, considerando que todas as soluções estão com a SafeWeb, realmente vai ser um grande diferencial para os certificados emitidos pelo SIMPE via parceria com o SafeWeb. Sem dúvida. Nós estamos levando a Porto Alegre um profissional do SIMPE, ele vai passar uma semana lá conosco, vai fazer um treinamento primeiramente teórico, depois um treinamento prático e quando retornar, ele já retorna apto a iniciar o processo de atendimento. O certificado ele vai ser entregue na hora, ou seja, não tem a necessidade da pessoa ir no sindicato uma vez, fazer
a solicitação, depois retornar para emitir o certificado. Não, ele vai uma única vez, leva os documentos e o funcionário do Simp já entrega na hora o certificado emitido. O processo de emissão ele leva alguns minutos, em torno de 20 minutos, mas é um processo simples e que a pessoa terá condições de emitir tranquilamente. Assista também a nossa entrevista e o nosso programa de televisão através do nosso site www.tvgenteenegocios.com.br e na net todas as terças e quintas às 12h30. Nós agradecemos, Luciano, pelas orientações dadas e também pela parceria com o Sindicato da Micro e Pequena Indústria e deixo os nossos microfones para as suas considerações finais. Perfeito, é um prazer para nós ter assinado essa parceria com o Simp e eu espero que em breve isso também se replique para as demais cidades do estado do Amazonas. Vale ressaltar também que essa é uma parceria Simp-Conamp, uma vez que o Sindicato da Micro e Pequena Indústria é filiada à Conamp, a Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais. Bons negócios para você! Meu pai mesmo dizia, tá louco, tem que internar esse menino. Vai criar peixe na caatinga seca dessa aqui. Achava uma ideia meio louca. Como é que você vai adesivar um tênis? Todo empreendedor é um especialista em seguir seus sonhos. A gente não tinha experiência no mercado de moda para ver como que as marcas trabalhavam. Mas até um especialista precisa de especialistas. Esse ano eu quero fechar em 40 toneladas. E a gente está participando dos maiores eventos de moda do país. Para isso, conte com o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Agora ninguém me segura. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Doutora Alvarina, existe um problema muito grave no Brasil inteiro, que é a lentidão do judiciário, né? As pessoas reclamam muito, principalmente no caso da micro e pequena empresa, onde se criou o juizado especial para atendimento de pequenas causas, mas o número de processos e a busca por esses juizados é tamanha que hoje você já não tem mais um juizado especial de pequenas causas com processos céleres. Hoje as coisas já estão muito mais lentas. E a mediação e a arbitragem veio para solucionar essa situação. Nos fale um pouco da diferença entre a Câmara de Mediação e Arbitragem e os processos que passam por ela e os juizados especiais. Os juizados especiais, no início, eles eram muito céleres. O problema é que tudo é levado ao judiciário. Até eu costumo citar a briga de cachorro, briga de vizinho, coisas que poderiam ser facilmente resolvidas numa conciliação, é levado ao judiciário. O que acumulou muito processo, não só nos juizados especiais, como nos tribunais do Brasil inteiro. Então, a lei de arbitragem, ela veio exatamente para facilitar a vida, principalmente do empresário. Inicialmente, ela foi dirigida ao empresariado, mas ela funciona para qualquer pessoa física, qualquer dúvida na área do direito civil que você tem, você pode trazer a um órgão arbitral. A conciliação e a mediação, elas funcionam como um acordo, na verdade, né? As partes é que negociam com a ajuda de um facilitador, que é o mediador e o conciliador, que aproxima as partes, sugere alguma solução que elas não estão percebendo naquele momento, e aquilo se transforma num acordo que é homologado e, em seguida, ele se transforma num título executivo extrajudicial. Você pode executá-lo em juízo caso uma das partes não cumpra o acordado.
A arbitragem já é a decisão por um árbitro, é um terceiro neutro também que vai decidir. Já que as partes não fizeram um acordo, ou se fizeram, não cumpriram, então vai ser decidido pela arbitragem, que de início, como eu disse, veio voltada para o empresariado. E agora ela atinge toda a população, que as pessoas físicas, jurídicas, todas estão procurando. E maiormente o microempresário, cujas empresas, segundo as estatísticas, muitas delas em um ano, elas não resistem um ano devido às dificuldades. Então o micro e pequeno empresário, ele tem um atendimento privilegiado na Caman, face um acordo que nós temos com o Sebrae desde 1999, quando a Câmara foi fundada. O Sebrae foi o primeiro conselheiro da Caman, o primeiro patrocinador e é praticamente o fundador da Caman. Depois vieram vários outros órgãos, como a FIEAM, o CIEAM, apoiando a Caman. E o microempresário tem esse atendimento privilegiado na área da orientação jurídica gratuita, que, como você sabe, o atendimento de um advogado no seu escritório custa, tem um custo, porque o advogado é um profissional e ele tem que cobrar pelo seu serviço, a não ser a Defensoria Pública, que é do Estado. Mas a Caman tem esse convênio com o Sebrae, onde atende gratuitamente o micro e pequeno empresário na parte de orientação jurídica. E caso ele tenha que ingressar com uma demanda, ou com uma demanda arbitral, ou com um pedido de conciliação ou de mediação, os custos caem pela metade, porque nós concedemos um desconto de 50% a eles. Então, convém aqui repetir, os empresários que queiram uma orientação jurídica, através deste convênio Sebrae e Caman, ele terá essa orientação gratuitamente? Gratuitamente. E os prazos, Sueli, é bom que se diga, numa conciliação, numa mediação, de 15 a 30 dias está resolvido o problema. No caso de uma arbitragem, onde vai se ouvir testemunhas, formar um processo, analisar documentos, se for necessário alguma perícia, esse processo, no máximo, e se for de grande complexidade, durará 6 meses, que é o prazo máximo que a lei de arbitragem concede ao árbitro para decidir uma questão, a não ser que as partes concedam a ele mais alguns dias, devido à complexidade da causa. Doutora Alvarina, qualquer contrato, ele pode ser submetido a um acordo, no caso de haver litígio na Caman, mas é necessário que haja uma cláusula arbitral nesses contratos, não é? Nos oriente sobre isso. Qualquer questão, havendo ou não cláusula, pode vir a um órgão arbitral, desde que todas as partes concordem, porque a arbitragem não é compulsória, ela não obriga a parte a vir, a não ser que haja no seu contrato uma cláusula compromissória de arbitragem. Lá no lugar da cláusula do foro, você coloca uma cláusula arbitral que tem que ser completa, tem que ser bem redigida, e a Caman fornece esse modelo de cláusula para que depois não haja nenhuma nulidade, nenhum impedimento para que esse processo prossiga. Mas aí sim a arbitragem poderá funcionar com todo o poder da lei. Se a parte não quiser vir, ela será obrigada a vir, porque existe uma cláusula no contrato. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Nós estamos com a Helena Garcia, coordenadora da Feira do Empreendedor, que acontecerá em abril de 2014, para que você, empresário, fique atento a esta importante agenda para a exposição dos seus produtos e fazer negócios. Helena, a Feira do Empreendedor no Amazonas há mais de 10 anos que não acontece, não é? E agora estará acontecendo no Clube do Trabalhador com muitas novidades. Nos fala sobre isso. Claro, o Sebrae, como uma instituição educadora e fomentadora do empreendedorismo, vai apresentar no dia de 24 a 27 de abril, no Clube do Trabalhador,
o projeto Feira do Empreendedor 2014. Então, assim, o que vem de diferencial nesse projeto? É um projeto totalmente alinhado com os conceitos da Fundação Nacional da Qualidade, aonde envolve toda a questão relacionada a pessoas, processos, comunidades, sociedade. E o objetivo da feira é proporcionar oportunidades de negócio e disseminar essas oportunidades, tendo enfoque na inovação, tendo enfoque na sustentabilidade, tendo enfoque na geração de negócios. Então, nós estamos assim com várias oportunidades para apresentar no período da feira. E a feira ela tem 3 pilares. O primeiro deles é o atendimento empresarial. O empresário vai ter acesso à informação das mais variadas. Ele vai chegar, vai obter informações sobre o empreendedor individual, informações sobre microempresa, empresas de pequeno porte, a parte do agronegócio. Então, vai ter todo um trabalho voltado para o nosso público. O outro pilar da feira é o pilar da capacitação empresarial, ou seja, nós teremos vários treinamentos, palestras, oficinas de trabalho com enfoque na sustentabilidade, na inovação, na questão da responsabilidade social, novas modelagens de negócios, a exemplo do Canvas. Então, assim, percebe-se uma variedade de produtos e serviços inovadores. O terceiro e último pilar tem a ver com as oportunidades de negócio. O que é isso? Nós estaremos, dentro desse item, oportunidades de negócios, nós estaremos disponibilizando 56 estandes com enfoque em franquias, com enfoque na parte de máquinas e equipamentos, produtos inovadores, a parte de representação comercial e dentre outros produtos inovadores. Então, assim, 56 espaços estarão disponibilizando o que tem de mais variado de tendências e ideias de negócios. Então, o que tem de melhor no Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, que possa ser apresentado para esse público. Então, observa que a feira ela tem esse mote, que é fazer com que crie rios de oportunidades, para poder navegar nesse rio de oportunidades, vem com esses 3 pilares e tem esse objetivo muito forte, gerar oportunidade de negócios e disseminar essas oportunidades. Portanto, agende-se do dia 24 até o dia 27 de abril, participe da Feira do Empreendedor organizada pelo Sebrae. Realmente serão rios de oportunidade para você e para o seu negócio. Bons negócios para você. Chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Até o próximo programa, com a graça de Deus.